Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está nos assistindo, o que importa é que você nos assiste aqui pela TV Câmara, o canal do Legislativo. Eu sou o Matheus Camargo, você está assistindo o programa Com a Palavra. Hoje eu converso com a galera do Cine Expresso. Nesse primeiro bloco eu falo com o Ricardo Zamarian e com o Vinícius Dall'Acqua, tá certo, Vinícius? Falei direitinho seu nome? Que fazem parte, são dois dos Beatles do Cine Expresso, né? Começar, que ganhou recentemente o Nelson Seixas, o prêmio de estímulo da Prefeitura, né? Pela segunda vez, já viraram fregueses do prêmio, né? Tentando. Parabéns. Vamos começar do começo. Como é que surgiu a ideia do Cine Expresso? De juntar quatro cabeças que curtem o audiovisual para trabalhar com isso aqui em Rio Preto? Vai do começo? Vai do começo. Tá. Uns 3 anos e pouco atrás, eu e o Vinícius nos juntamos para fazer um curta-metragem, para fazer um documentário, um mini documentário, aproveitando uma ideia de um projeto que chamava Onde Você Mora. Certo. E nós tínhamos o pretexto daquela polêmica do Guapuruvu, que estava para ser derrubado, cortado. Sim. E aí a gente entrou em contato com a Maria Barbeiro, que é a arquiteta que encabeçou o movimento pela preservação da árvore. E o Vinícius já tinha um conhecimento nisso também. Traçamos um roteiro para que seria o curta para que seria o documentário. E fomos atrás. A partir disso, a coisa foi derivando para querer fazer ficção em vez de documentário, e a partir daí fomos escrevendo projetos e mandando para vários lugares, até que no final de 2015, dia 31 de dezembro, na hora do almoço, eu fiquei sabendo que o nosso projeto do Cine Expresso, curso livre de cinema, tinha sido contemplado pelo edital Nelson Seixas daquele ano. Perfeito. Pronto, pode seguir adiante. E aí, a partir daí, o Cine Expresso oficialmente passou a existir. Isso. É que, assim, acho que dentro de Onde Você Mora, quando a gente fez, a gente viu que tinha um buraco de que não tinha gente fazendo audiovisual em Rio Preto em si. Aí o Cine Expresso, essa coisa de ser um curso e virar uma mostra depois, é muito por necessidade até nossa, assim, de que a gente vai querer fazer um filme e precisa de uma equipe enorme. Não tem mão de obra, né? Não tem mão de obra. E aí, por isso que a gente criou o curso, para tentar formar e dar abrir mais um espaço, sabe, dentro de Rio Preto para... Vinícius, você acredita que do ponto de vista de produção mesmo, de uma cidade produtora de audiovisual, é mais ou menos isso? Quanto mais se faz, mais vai se produzir? Vai criando-se um hábito, um círculo virtuoso na cidade? Eu acho que assim, aqui em Rio Preto, pelo menos, a gente vai depender muito de poder público, né? Porque não é uma cidade que tem estúdio, não tem... Tem um mercado audiovisual muito pequeno, assim, institucional, publicidade mesmo, quase não tem Rio Preto. Sim, é muito complicado, pouco. Né? Tem mais o varejão, né? Varejão, isso. Né? Nada de Mas conceito, ainda, né? Isso. E assim, é uma cidade que tem cultura pra caramba, né? Tipo, na área de teatro é enorme, super música referência. E o audiovisual não tem. O audiovisual, ele usa do teatro, da música, de tudo, né? Na verdade, eu acho que o cinema em si, ele rouba de todas as artes e junta numa só. Sim, né? sim. Então, eu falei, nossa, o Preto tem esse monte de ator, a gente não consegue viabilizar, né? Sabe? Então, aí, acho que é muito a partir disso, de tentar formar gente, para criar um mercado para que a gente também consiga ficar aqui, né? Porque é muito difícil você ficar na cidade, igual, vou fazer cinema aqui. Se não tiver um contexto, um mercado dentro da cidade, uma coisa que está funcionando, começa a dar visibilidade, você tem que ir embora. Aí você vai para São Paulo. Sim. Entendeu? Aí eu acho que o bacana é isso, a gente tentar... Fazer aqui mesmo. Fazer aqui, não usar Rio Preto como um trampolim, né? Exato. Já focando, não vou fazer aqui alguma coisinha aqui, para eu ter no portfólio, e aí depois eu vou para para que o mercado e o público está espalhado pelo mundo todo. muito bem-vindo, e a obra né? audiovisual, ela tem essa possibilidade de ir... Diferente do teatro, né? Que é mais difícil de você viajar com ele, né? Desmaterializada e aparecer em outro lugar. Mas essa coisa de fazer aqui é muito importante, porque a gente tem um monte de talento. Nós temos ótimos músicos, nós temos ótimos atores, diretores. Você tem gente que com muito talento aqui, né? Então por que não fazer aqui? Né? E a gente tinha, espero que a gente continue com esse sonho ainda. Mas e aí, do ponto de vista físico, Ricardo, foi criado um curso
um curso livre. Esse curso durou quanto tempo, 2016? Foi 7 meses. 7 meses fora a amostra, né? Sim, com amostra. que resultou numa amostra. Lá no começo, a amostra já estava pensada ou era o curso só em si que estava pensado? O curso e a amostra. O curso e a amostra. E que tipo de gente que apareceu para o curso? Olha, qual foi a clientela? Tinha gente como diz o amigo, de mamãe caducando. Tinha gente de 14, 15, 16, 50 e pouco, 60, sim, 40, 30, tinha de todas as idades. Porque, aliás, são muito rico, assim, gente com experiências de vida muito diversificadas e com possibilidade de contribuir. Porque dentro do cinema também você tem um monte de encontrava qual que era a periodicidade das aulas? No começo a gente eram 2 dias por semana, que era o oficial, né? Mas extra-oficial às vezes era 4, 5 por semana. Quanto desse tempo de se encontrar, né? Porque tinha muita coisa roteiro, você não conseguia terminar de desenvolver dentro das aulas, então a gente se encontrava para conversar isso fora, depois lá afinava, reunia de novo, produção. O trabalho das aulas era mais nosso QG para a gente encontrar, resolver coisas, né? Principalmente depois que o primeiro roteiro andou, né? Que entrou na parte de produção, e vamos gravar. Isso, assim, a gente acho que extrapolou umas 2 vezes ou 3 vezes o tempo previsto para o curso, né? Em termos de dedicação de todos os envolvidos. E aí, desse curso de 2016, 3 filhotes, né? Três curtas, que são... Ariadne. Sim. Checkmate e Hemisfério Ferdinando. Perfeito. Que foram produzidos em conjunto com os alunos, com a equipe entre alunos e orientadores do ensino expresso. Cada um desses curtas foram divididos os alunos em equipes e só cuidaram daquele curta? Ou houve um intercâmbio o primeiro a gente fez com todo mundo junto, que era mais para o pessoal entender como funciona um set. E aí, o segundo a gente dividiu, a turma foi dividida em 2 e cada grupo foi para um curta. Só que tinha sempre umas pessoas sempre um subgrupo de roteiro, produção, sim, de produção, direção, iluminação, arte, fotografia, pós-produção, né? Então... E esse ano, o que foi? O Nelson Seixas que vocês ganharam, ele é mais uma amostra que já está sendo planejada para o final do ano, né? Sim. Acho que isso meio que foi decorrência do que a Secretaria de Cultura conseguiu realizar esse ano com a verba que tinha. Então, eles propuseram um edital só para circulação de obras que já estivessem prontas e realizadas aqui em Rio Preto. Perfeito. Então, a gente escreveu a amostra Cine Expresso, que era um produto que já estava pronto, né? Porque não ia ter como fazer o curso, já tem para circular. Né? Perfeito. E aí tem novidade que está sendo organizada ou ainda está muito cedo para a gente falar disso? Na verdade, nós temos um monte de expectativas e estamos fazendo um monte de contatos. A mostra de cinema ela vai acontecer na extrema periferia de Rio Preto, num equipamento público espetacular, extraordinário, que é lá no Céu das Artes, Nova Esperança, né? Que tem um cine-teatro para 120 pessoas, com equipamento, tela, tem palco, ar-condicionado. A gente se surpreendeu quando a gente foi conhecer o lugar, muito legal. E uma comunidade aparentemente bastante mobilizada em ocupar aquele espaço. Me parecem muito interessados, né? Super. Eu fiquei com uma impressão ótima. Além de ser um lugar agradável, né? O lugar é uma delícia, gostoso. Muito bacana. Você vê que as pessoas que estão ali estão interessadas em realizar as coisas que é possível realizar naquele espaço. E é legal, assim, esse ano, a proposta do estímulo de focar também na circulação, né? De fazer encontrar outros espaços, outras possibilidades. E o que eu estava falando da mostra, ela é o objetivo principal desse projeto, mas a gente tentou agregar e está chamando outros colegas, outros parceiros também para compor. Então, a gente tem 2 sessões de cinema no sábado, 2 no domingo, e depois disso, a ideia é fazer uma celebração ali com a comunidade. Entendi. Então, juntar o pessoal do grupo de rap que tem lá, o pessoal da Camerata Beethoven, vai lá se apresentar. Então, a gente quer levar o maior número possível de pessoas, o pessoal que faz oficina de teatro. Então, fazer uma congregação, né? Uma celebração da arte, né? Tendo o cinema como mote. Motivador. Motivador é meio repetitivo. Eu tô deixando aqui na tela o Facebook de vocês. Tem Instagram também, não tem? E aí pro pessoal, para quem está interessado, quer conversar com vocês, enfim, quer trocar uma ideia, já viu o Facebook está sempre atualizado com a agenda do que vai acontecer. Do que vai acontecer. Ô meninos, e com relação a essa curadoria das mostras e tudo mais, o que o pessoal aqui do Brasil tem feito? Quais são as temáticas que vocês têm sentido assim, quando vocês estão
estão abarcando. Para essa primeira curadoria, quantos vídeos mais ou menos, quantos curtas? 80. Mais ou menos? 80. A Cíntia, que vai conversar com você daqui a pouco, Perfeito, ela sabe, melhor, tá né? afiadíssima. Perto de 80 inscrições. E aí de temática, o que o pessoal tem falado nesse Brasil? É muito variado, assim, é bem variado e tem... Tem uma coisa, eu acho que assim, como que eu posso dizer? Acho que principalmente coisa de homofobia, que eu acho fantástico. De diversidade, né? Diversidade sexual, Tem tem filmes de terror que chegam pra gente, tem filmes que falam de uma coisa de espiritualidade, que nem o... Não, é muito variado, assim, é bem variado. Então veio diversas propostas, filmes mais delicados, mais poéticos, outras coisas mais cruas. Veio de tudo. E uma coisa que eu achei legal pontuar também é que dentro da nossa amostra atual, assim como do ano passado, nós contamos com um curta-metragem que chamou Homem de Bem, que é a autoria, roteiro e direção do Vinícius, que na realidade nós todos do Cine Expresso nos envolvemos na produção, mas que Arlen, também... não é? Com o Arlen Félix, exatamente, com o Ícaro Negroni e o Maurício Gomes, que são os atores. Que também foi um projeto contemplado pelo Nelson Seixas no mesmo ano que o Cine Expresso. O Vinícius é um guloso, você sabe, é um fominha, ele quer... Ô, Ricardo, dentro dessas várias cabeças do Cine Expresso, se me corrija se eu estou falando besteira, você tem uma participação muito grande na produção também. Sim, até que ponto, hoje, para as pessoas entenderem lá em casa, o papel do produtor dentro de uma obra de audiovisual é o homem que fala não, é o chato que tem que falar não para as coisas? Ele é o chato, na realidade o produtor tem que fazer a coisa acontecer. Sim. Então a gente vai atrás de parceiros, de conseguir coisas emprestadas, alugadas, transporte, pessoas, agendar reuniões, ensaios, locais, ir atrás de material, como no ano passado a gente conseguiu uma casa que estava para ser demolida, que é da família do José. Sim. E a gente limpou a casa, pintou, conseguimos tinta doada não sei aonde, botamos toda a galera do curso para lá ajudar a lavar, pintar, ir atrás de mobiliário. Então, isso é uma coisa importantíssima dizer. Entendi. A gente não faz nada sozinho, nem entre nós e nem em relação à comunidade. A gente teve muitos apoios, gente muito legal que nos ajudou com empréstimo de imóveis. A gente pode citar... Mas, claro, quem é para a cultura, a gente tem que sempre valorizar. Armazém Antiguidades do Juliano, que é uma loja maravilhosa que tem ali na Siqueira, se não me engano, perto do Atacadão, que tem um monte de coisas de épocas diferentes, de móveis a objetos, a carrinho de criança, brinquedo. Ele praticamente nos supriu em termos de mobiliário. De ambientação, direção de arte. Para poder mobiliar os sets, né? E não só isso, gente que arranjou refrigerante para a gente tomar lanche, porque a coisa independente, a gente junta esforços de todos os lados. Então tem uma infinidade que eu tenho medo até de começar a falar e esquecer alguém. Essa semana um artista falou muita gente envolvida. Quanto mais independente, na verdade é mais dependente, né? Mais dependente dos outros. A gente mobilizou, né? No final do curso, a gente mobilizou cerca de 100 pessoas durante o curso, entre parceiros, funcionários da prefeitura, a galera do curso, amigos, gente que doava não sei o quê, emprestava não sei o quê. Então, teve muita gente que contribuiu. Ô Vinícius, e com relação a equipamento, a gente sabe que é muito caro o equipamento, além da produção, da ambientação, o equipamento de cinema é muito caro. Mas a gente sabe também que hoje em dia os avanços tecnológicos tem coisa muito bacana. Mas ainda custa caro se fazer em termos de maquinário mesmo, que eu estou falando? Eu acho que custa caro, mas dá para fazer hoje em dia. Assim. Acho que se fosse, sei lá, 15 anos atrás, não dava para fazer um curso desse nunca, assim. Bom, meninos, eu me despeço de vocês e no segundo bloco eu continuo conversando com o pessoal do Cine Expresso e a gente vai receber a Cíntia e o José Vitor. O Ricardo e o Vinícius, me despeço. Vamos ter compromisso, né, meninos? E é isso aí. Obrigado, a gente faz um breve intervalo e a gente volta já com a palavra aqui, conversando com o pessoal do Cine Expresso. O vírus Zika pode ser transmitido sexualmente? Eu gostaria de reafirmar a importância, né, do combate ao mosquito, a importância das mulheres, dos homens, né, adolescentes, se preocuparem, né, no sentido de um cuidado nos preservativos, né, tendo em vista que a gente também
identificou a transmissão sexual, então não perder de vista, né, o cuidado que a gente chama de proteção, dupla proteção, né, que é a camisinha, o preservativo e algum método anticoncepcional de longa duração, né, ou que seja ele hormonal ou não hormonal. De volta com o programa Com a Palavra, hoje entrevistando o pessoal do Cine Expresso e agora os outros dois cavaleiros, uma dama aqui também com a gente. A gente conversou com o Ricardo e com o Vinícius no primeiro bloco, agora com o Zé Vitor e com a Cíntia, o Zé Vitor Aguiar Gomes e a Cíntia Cotes. É isso mesmo. Ô, gente, a gente estava falando com relação à produção, e a Cíntia também é a menina da grana. Ô, Cíntia, às vezes para quem está produzindo, não cuida tanto da parte artística da coisa como um todo. Dá uma frustraçãozinha ou não? Você é pitaqueira, você também põe seu dedo lá na parte artística? Ah, coloco. Meus pitacos. Bastante, né? Demais. Bastante. E aí o pessoal, os outros integrantes são abertos a isso? São. Todos nós somos abertos. Ah, e se não for, né? Não é? Poder feminino ali? É isso mesmo. Ô Zé Vitor, a gente estava falando também com relação a equipamento. Como é que você entrou nisso? Você cuida de que parte mais específica da produção do Cine Expresso? Bom, eu entrei de gaiato, primeiro de tudo. Você sabe o que está fazendo aqui? Exatamente. Eu fui num curso, estava fazendo informática na minha vida, eu fui num curso em São Paulo, falei, vamos ver o que é cinema. Aí eu entendi, eu já tinha essa paixão pelo cinema, eu falei, beleza, vou entender agora por completo. Tá, legal. Fiz o curso, aí eu voltei pra cá, conversei com o Ricardo e com o Vinícius, que já eram meus amigos antes. Eu sabia desse projeto deles, eu falei, gente, quero entrar junto com vocês, vamos aí. Eles, não, beleza, vamos aí. Aí eu também faço o curso de teatro, já tenho um certo desenvolvimento. Familiaridade. Exato. Já fiz um curta, na verdade, contando com um dos nossos curtas, que é o Emissário Ferdinando, eu atuei lá também. Então eu já tive experiência na frente da câmera, só que a paixão mesmo é estar ali, ó, atrás dela. É coordenar aquilo, é entender enquadramento, é entender o que eu estou vendo, o que eu estou passando para o meu público. Perfeito. Essa é a minha função, pelo menos é o que eu me identifico ali dentro do Dessa parte da fotografia, dessa parte mais técnica disso. Exatamente. Mais a linguagem de como que aquela imagem vai conversar com o seu público. É essa parte que eu quero idealizar e é que eu tento idealizar dentro do nosso grupo. Ô, Cíntia, e o teu lado, atriz, também já se manifesta também no grupo ou não? Não, eu tô no segundo ano de teatro, né? Mas o que eu apresentei foi mais, assim, exercícios cênicos. Perfeito. Mas ainda não fiz nada no cinema, mas eu tenho muita vontade de atuar no cinema. Eu conheço um grupo que chama Cine Expresso. Você podia começar com o pessoal. né? Dá uma força pra eles, quem sabe eles estão nos assistindo. Uma boa ideia, né? E aí eles começam. Vamos falar um pouquinho da mostra, Cíntia, que o Ricardo falou que você estava mais por dentro. A mostra anterior... foram 89 inscritos do Brasil todo. Do Brasil todo. E aí foi feita uma curadoria. Desses 89, vocês reduziram para quantos? Foram 9, né, na mostra principal. Certo. Aí, como a gente recebeu bastante, a gente acabou criando uma mostra paralela dentro dessa mostra com curtíssimas. Então, foram mais 9, que passavam nos intervalos da mostra com os curtas maiores. Do ponto de vista técnico, Zé Vitor, o curta-metragem seria o quê? Uns 15, 20 minutos? Ele seria um curta que circula pelos festivais? Tem uma metragem mínima ou não? Não existe um padrão manual, mas né? Existe um consenso. Perfeito. Existe assim, se nós falarmos, olha, de 1 a 15 minutos... Nós temos um mini curta. Mais um... Mais frequente é, tipo, falar de 1 a 30 minutos, 29 minutos, nós temos um curta. Daí, de 30 a 50, nós temos uma média-metragem. E de 50 até 1h20, a 2 horas, a 3 horas, já temos um longa. Essa é a classificação. E do ponto de vista artístico, que pode parecer até mais fácil fazer um curta, na verdade, eu acredito que deve ser muito difícil,
porque não tem onde cortar, né? Ele com relação a roteiro, de contar essa história, de tudo mais. Para você, quais são os desafios de se fazer um curta? Caramba, cabiciosa essa pergunta, hein? Né? Que não tem para onde correr, né? O desafio de fazer um curta, bom, eu vou trazer para nossa tua realidade. Para tua realidade. O desafio é o apoio em volta da gente, porque é muito complicado. Vamos idealizar um curta, vamos fazer alguma produção audiovisual. Só que quem que vai estar nos ajudando? A prefeitura hoje em dia nos ajuda, mas pô, e essa galera que a gente mesmo formou, a outra galera que está fazendo a parte, que ajuda eles têm. Isso que é o difícil. Nós temos contatos, nós temos essa privilégio, digamos assim. Esse acesso, né? Porque Exato. você já tem um nome, já tem uma experiência por trás, Exatamente. Né? Então, eu acho que é exatamente esse que é o principal desafio dentro de um curta. É você conseguir mobilizar o seu ao redor. Pessoas para ajudar vocês, pessoas para colaborar com vocês. Porque, para minha realidade, eu tenho que ter esse diálogo direto com a sociedade. Eu acredito não, é uma realidade. O empresário, o setor privado, se não for por essas leis de incentivo, não bota a mão no bolso mesmo, né? Não bota a mão no bolso mesmo. E a população também, por outro lado, você vê muito apoio, mas também até a página 2 você vê muito comentário. Mas por que não gastou esse dinheiro recapeando uma estrada, como se não pudesse ter o vídeo, o curta, o audiovisual e a estrada também. O certo seria isso, né? Vocês sentem essa dificuldade com o setor privado também? Sim, com certeza, bastante. E aí como é que faz, Cíntia? Até que ponto você tem que ser criativo na hora de produzir isso? Muito. Foi até o que o Ricardo comentou no outro bloco. A gente até se espantou, porque tem muita gente que quer ajudar sim. Entendi. Só que pode, né? Só que a gente estava tão assim bloqueado com essa situação. O pessoal não quer ajudar, será que você vai lá pedir? A gente tem esse pensamento também que é errado. Eu falo assim que a gente tem que passar um óleo de peroba, ou não a gente já tem e vai. Respirar fundo, né? Por incrível que pareça, em todos os lugares que a gente foi ano passado, todos disseram sim. Para ajudar em cenário, para ajudar com comida, para ajudar com questão da produção. Não foi assim, só que foi pedida ajuda, a gente teve que pedir. Não é um patrocínio, né, no sentido de toma esse dinheiro, não é uma troca de o que eu já faço, eu te Exatamente, toma esse dinheiro, confio em vocês, vão lá fazer o E para confiar, assim, você tem que ter aquela história, né, aquela coisa, a pessoa não vai abrir tal grana assim se não tiver aquela confiança do que vai acontecer. Então é um pouco complicado. Mas a gente não desiste não, né, Tio? Jamais. Para essa segunda... É a segunda mostra, a gente pode chamar? Segunda. Como é que está sendo o trabalho de curadoria dela? Vai ter coisa da mostra anterior que retoma? Vai ter coisa inédita? Como é que você está trabalhando? A nossa proposta para essa vão ser os curtas feitos pelos alunos do Cine Expresso no passado. O do Vinícius também, que é do Cine Expresso. E vamos abrir, sim, inscrições para produtores de Rio Preto. Vai ser para a própria produção em São José do Rio Preto, para produtores daqui. Produtores de Rio Preto e região. Não vai ser uma coisa nacional, como foi o ano passado. Quer dizer, pôr numa lupa no que está sendo produzido Exatamente. aqui. E talvez seja um embrião, ou na verdade, uma boa vitrine para conhecer. O pessoal se conhecer, né? Trocar informações, né? Por exemplo, na mostra anterior, a gente foi atrás do pessoal de São José do Rio Preto. Enquanto o restante do Brasil inteiro estava indo atrás da gente. Mandando material. Era uma coisa muito contramão. Entendi. A gente se surpreendeu muito, assim, porque... Como foi o primeiro ano, até a gente, acho que não acreditava muito. Claro. Porque vamos abrir, então, a inscrição durante 10 dias. Mas vai chegar assim, né? Uns 15, 20. Né? 10, não. Não, a gente se surpreendeu, porque cada dia chegava 10, 12. Que legal. No final já tinha esfriado, porque já tinha chegado praticamente... Mas do Brasil todo, Rio de Janeiro, lá do Nordeste, Curitiba. E uns trabalhos muito bons. Quer dizer, existe um circuito de festivais, de mostras no Brasil. Existe um circuito de gente que participa disso ativamente. E que procura. Procura participar. A gente ficou muito, assim, feliz até.
Porque aí a gente hoje mantém contato, se eles estão com trabalho novo, eles mandam um e-mail para saber quando vai ter outra mostra, que eles estão com trabalho novo. Entendi. Entendeu? Então isso foi muito bacana pra gente. Foi muito interessante. Muito bacana mesmo. E desse curso do SESC que a gente falou no bloco, vai surgir um produto. Tem um produto também que está sendo elaborado. Vai estar na mostra ou não? Vai dar tempo de estar na mostra ou não? Estamos cogitando essa possibilidade. Bem provável que sim, mas tem toda a questão da curadoria, porque... Exatamente, né? Exatamente. Tem que... Ô, gente, com relação à inspiração, o que vocês gostam de ver? Que cineastas de Rio Preto, do Brasil, do mundo, que inspiram vocês, que é um trabalho que vocês particularmente gostam? Eu posso dizer em senso comum, dentro do grupo, Fernando Meirelles. Exatamente. Certo. Aquele cara... É que a gente não pode falar palavrão, mas ele é muito bom. Visualizem em casa o palavrão e associem o nome do o melhor palavrão possível e associem ao Fernando Meirelles. Ele é um homão. Ponto. Acabou. E é um cara que tem uma seriedade em fazer o trabalho dele e super respeitado no mundo inteiro, né? Exatamente. É fora do normal aquele cara. Aquele cara faz um cinema assim que desconhecem. Ele mesmo falou, olha, eu não conheço ninguém que faça cinema como eu. Eu faço cinema louco, na loucura. Sim. Mas a loucura dele é uma coisa genial, bela. Ô, gente, e esse boom, na verdade boom não, essa consolidação dessas séries fantásticas, esse material que o pessoal tem feito, principalmente da Netflix, mas não só Netflix, HBO, várias coisas, a gente teve um Emmy recentemente, e o que vocês acham disso? Acaba sendo um futuro e um filão que o Brasil pode explorar muito? Sim. Olha, eu senti uma mudança que é muito positiva. As séries estão se tornando cinema. Sim. As produções estão cada vez com uma linguagem mais cinematográfica. E isso daí é, como o Vinícius falou no bloco anterior, é acessibilidade. Sim. O cinema ficou acessível. Então, agora conseguimos fabricar isso numa demanda grande, com uma qualidade grande. Isso que é uma coisa positiva. E acaba criando uma linguagem uma coisa positiva que todo mundo vai se ajudando, né? Se puxando, Exatamente. Eu acho que não tem muito o que falar isso. A gente está vendo acontecer. Está vendo o Brasil mesmo está produzindo séries formidáveis. Sim. Infelizmente, os brasileiros não conhecem. Não estão tendo acesso a isso, né? O problema difícil, o da circulação, né? Não só a circulação, mas tem essa questão também da aceitação da própria população. É muito complicado isso. Ainda tem aquele preconceito, sim, com o trabalho brasileiro. E bastante, não é pouco, não. Então, é uma complicação que eu vejo também. Mas eu acho que é questão de tempo, porque tem bastante coisa bacana por aí acontecendo. Sim. Então, acho que é questão de tempo, de... Até o brasileiro acreditar que ele também é bom pra caramba, entendi, que o trabalho do país dele é muito bom, né? Tem bastante coisa bacana, assim. Gente, eu vou deixar aqui o contato do pessoal do Cine Expresso. Vocês aí de casa procurem, mandem mensagem, mandem WhatsApp, e-mail, qualquer coisa. Os contatos estão aqui do Instagram de vocês e do Facebook. Aí o pessoal fica sabendo, inclusive da agenda da mostra que no final do ano vai ser realizada. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês. A gente que agradece. Muito obrigada mesmo. Sucesso. Parabéns pelo prêmio, viu? Muito obrigada. Muito obrigado. Eu conversei hoje aqui no Com a Palavra com o pessoal do Cine Expresso e semana que vem eu espero vocês aqui no Com a Palavra, com um bate-papo descontraído com gente inteligente de São José do Rio Preto. Tchau!